Meu querido aluno, minha querida aluna, primeiro, muito prazer estar aqui falando com você e hoje vamos trabalhar com um conceito muito simples. Eu costumo chamar essa aula de aula zero. É zero em dificuldade, mas não em relevância, porque é muito importante que a gente avance para os conteúdos mais complexos, naturalmente, tendo todo o conteúdo introdutório bem alicerçado. E hoje eu quero discutir com vocês o conceito de notação científica, isso mesmo, notação científica. O que é, quando que se usa e como se usa a notação científica. Eu tenho certeza que não é novidade, mas fica comigo para que a gente consiga desenvolver aqui esse assunto e de repente te colocar algo que você ainda não tinha percebido. Olha só, notação científica ela se faz necessário porque em muitas áreas da física a gente trabalha com medidas, com valores muito pequenininhos ou valores muito grandes. Só para que você tenha uma ideia, imagina que você esteja trabalhando, por exemplo, com a gravitação universal e queira, de alguma maneira, utilizar o fator M, massa, mas a massa do Sol. A massa do Sol, ela é da ordem de 2, acompanhados aqui, ó, com 30 zeros. Então não é de maneira alguma conveniente trabalhar com essa medida da forma que ela é naturalmente escrita. Ao mesmo tempo, se você estiver lá na eletricidade, até mesmo na mecânica quântica, e quiser trabalhar com a massa do elétron, aí você vai perceber que ela é cerca de 0, aqui ó, 31 zeros e depois aqui o 9 ou 91, aproximadamente, tá vendo? Então, dessa maneira, não se torna nem um pouco conveniente. Então, se faz necessário olhar para essa área, né, de conhecimento, que é uma forma de representar um número. Então, a nossa motivação para estudar a notação científica está aqui, ó, em melhor, ela facilita, né, o manuseio das medidas, dos valores que são muito grandes ou muito pequenininho, tá bom? E no que consiste a notação científica? Consiste em representar essa medida em potência de base 10. Como assim, professor? Pensa só. Imagina que você tenha um valor aqui, por exemplo, 500 graus Celsius. Perceba, em primeiro lugar, a física ela vai tratar de medidas. As medidas recebem um nome, um sinônimo, grandezas físicas, tá bom? E aí, naturalmente, essas grandezas terão que ter o valor numérico associado à sua magnitude e a sua unidade. É muito importante, a maioria das medidas na física necessitam ou possuem unidade. Ok, então as duas coisas estão satisfeitas aqui. Existem algumas medidas que não têm unidade, é verdade, como coeficiente de atrito, a gente vai ver ao longo aqui desses cursos, dessas aulas. Bom, essas medidas que não possuem unidade são chamadas de grandezas adimensionais e elas são uns casos particulares. Em geral, todas elas possuem. Só um parêntese para você, tá bom? E aí, olha aqui. Perceba que o valor 500 graus Celsius vai dar ali o caráter da medida, a temperatura. Mas o valor 500 pode ser entendido como 5 vezes 100. Tá vendo? 5 vezes 100. E o 100, no entanto, eu posso entender como sendo 10 vezes 10. Tá vendo aqui, ó? Então, esse valor pode ser entendido como 5 vezes 10 vezes 10. Perceba? E 5 vezes 10 vezes 10 volta para o 500. E, obviamente, eu tenho aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base e soma os expoentes, onde o expoente de cada medida aqui, ó, a gente não precisa colocar, mas a gente sabe que é 1, tá bom? Então, eu poderia reescrever de maneira mais compacta e mais eficiente para fins de cálculo o 500 dessa maneira, 5 vezes 10 elevado ao quadrado, tá bom? Da mesma maneira, olha aqui, deixa eu só apagar aqui para aproveitar esse espaço, meu querido aluno. Voltando. Da mesma maneira que imagina que eu esteja medindo o comprimento, que sei, de uma bactéria através de alguma análise clínica. E aí eu teria, por exemplo, 0,05 aqui, para ficar a mesma medida, tá vendo aqui, ó? Milímetros. É o comprimento ali de algum fator, tá? De um núcleo, enfim, etc. Algo pequenininho. E aí, observe que eu posso entender essa medida como sendo o quê? Só para perceber que eu sempre vou conseguir escrever, seja uma medida grande ou uma medida pequena, na forma de potência de base 10. Então, eu posso pensar nesse 0,05 como sendo 5 sobre 100, tá vendo? Tem duas casas decimais, então isso aqui é 5 centésimos. Novamente, eu posso entender embaixo como sendo 10 vezes 10. Novamente, eu posso aplicar a regra da
da multiplicação de potência de mesma base, fazendo o quê? 5 em cima, não mexo, e aqui embaixo viraria o 10 ao quadrado. E aí a gente consegue colocar esse cara aqui, tá vendo? Ali para cima, trocando o sinal do expoente, ou seja, é como se eu estivesse elevando em cima e embaixo por menos 1, tá? Então eu poderia... Não, na verdade eu não estou elevando em cima e embaixo, estaria fazendo isso, ó. Me permita uma correção, tá vendo? 10 ao quadrado, eu estaria elevando agora, em cima e embaixo por menos 1, tá bom? E aí o que acontece, em outras palavras, quando você tem uma potência, na verdade uma divisão, onde o denominador é uma potência, esse denominador sobe, essa é a dica rápida, e o sinal do expoente ele é trocado, tá vendo? Então, observe, eu tinha 0,05 milímetros e eu reescrevi isso de maneira mais compacta, de maneira, de repente, mais conveniente para efeito de cálculo, dessa forma, olha. E aí ficou 5 vezes 10 elevado a menos 2, tá vendo? Então, esse formato de representação é o que a gente chama de notação científica. Então, notação científica nada mais é do que uma maneira de se reescrever uma medida, que nesse caso da física aqui é, na verdade, um valor, que nesse caso da física é uma medida. Esse valor vai sempre representar uma medida, ok? Então me permita novamente apagar aqui rapidinho, para que eu não tenha prejuízo nos espaços, e venha aqui comigo. Então, olha só, de uma maneira geral, a notação científica está aqui representada, tá vendo? A notação científica é quando o número é escrito dessa forma aqui, nesse formato. Aqui, ó. Eu tenho um valor, tá vendo? Um nzinho, que multiplica uma potência de base 10, tá vendo? Esse Ezinho é o expoente, o 10 é a base e esse Nzinho é chamado de coeficiente. Naquele meu exemplo, nos dois exemplos, um ficou 5 vezes 10 elevado a 2 e o outro ficou 5 vezes 10 elevado a menos 2. Perceba que nos dois casos o coeficiente aqui seria o 5, ok? De boa. A potência é sempre o 10, ok? E o expoente mudou de 2 para menos 2, tá bom? No primeiro caso era 2, no segundo caso era menos 2. Então a gente já percebe aqui intuitivamente que quando a medida for pequenininha, você vai ter um expoente negativo, e quando a medida for grande, tá vendo? Quando eu falo pequenininha grande, é em comparação com o zero ali, vamos assim dizer, tá? Você já vai ter expoente positivo, tá? Mas é lógico, a gente não vai precisar ficar fazendo, o 500 é 5 vezes 100 e o 100 é 10 ao quadrado. Não, não precisa. Igualmente aqui, 0,05 é 5 dividido por 100. E embaixo 100 fica 10 ao quadrado. Não precisa. O importante é destacar agora uma coisa que vai determinar, deixa eu voltar aqui para novamente a gente não sobrecarregar aqui os nossos espaços. O que vai determinar aqui para a gente a regra para se colocar uma medida qualquer em notação científica vai ser esse coeficiente, tá vendo? Esse nzinho, que é o coeficiente, ele é quem vai determinar. Então, o que eu tenho que fazer? Perceba aqui comigo, olha. Primeira coisa a se observar, regra. Vou chamar esse tópico aqui de regra. Qual é a regra que eu tenho que observar? É importante destacar que não basta que a sua medida esteja escrita na forma de um número que multiplica uma potência de base 10. Não basta. É necessária aí uma condição para que a sua medida esteja na notação científica. A condição é que esse número esteja compreendido entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. Então a regra básica é essa. E matematicamente falando, a gente coloca isso dessa maneira. Deixa eu colocar aqui de azulzinho, ó. Então você teria 1 menor ou igual ao meu n, que é o meu coeficiente, menor que 10. Então é necessário que o coeficiente, tá vendo aqui, dessa representação que a gente chama de notação científica, seja um número compreendido entre 1 e 10. Aí, isso aqui diz que ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10. Ok? Bom, perfeito. E aí, aqui é que vem toda a estruturação para se chegar a essa representação. Professor, como é que eu faço então para achar um número entre 1 e 10? Perceba que é só você mexer, você deslocar a vírgula que está ali, explícita ou implicitamente representado. Por exemplo, quando o número é grande, a vírgula não está explícita, mas você pode colocar um número. Veja só, colocar a vírgula. O 500 metros, tá vendo? Eu não tenho vírgula ali, mas eu posso adicionar uma vírgula aqui e não alterei o valor.
continua sendo 500, tá vendo? E aí eu preciso fazer com que esse número se torne um número entre 1 e 10. Perceba que ao deslocar a vírgula, esse número vai aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui, para que, como eu já tenho um número maior que 10, ele tem que diminuir. Então é necessário que essa vírgula se desloque para a esquerda. Veja aqui, ó, uma vez, quando ela se desloca uma vez, o número viraria o quê? Ó? Se eu botar uma vírgula aqui, viraria 50, tá vendo? Se eu deslocar mais uma vez, que número virou? O 5. Então perceba que isso aqui virou 5. E aí, de acordo com a minha regra, é sempre vezes 10. E o expoente, professor? Ah, agora imagina só. O expoente é justamente a quantidade de vezes que a vírgula precisou se deslocar. E eu precisei deslocar a vírgula 2 vezes para que essa regra aqui, ó, fosse satisfeita, tá bom? E aí perceba bem, quando a gente desloca para a direita, o expoente vai receber um sinal negativo. Veja aqui o exemplo, o contrário, 0,05 milímetros, né, por exemplo. E aí imagina só, a vírgula agora não precisa ser adicionada, ela já está na minha medida, tá vendo? Então eu já vi pessoas errando, colocando novamente a vírgula ali antes daquele primeiro zero. Não precisa. Por um número menor do que 1, a vírgula já vai estar explícita. E aí perceba, como é um número menor que 1, eu preciso aumentar esse número para ele ficar nessa condição. E aí, para eu aumentar esse número, é necessário que a vírgula se desloque para a direita. Então ficaria aqui, ó. Se eu andar uma vez, ficaria 0,5. Cuidado. Quando você tem uma situação dessa, você precisa andar com a vírgula até passar do primeiro algarismo diferente de zero. O único algarismo diferente de zero, na minha medida aqui, é o 5, então ficaria aqui, ó, 0, quer dizer, esse 0,05 eu precisei andar 2 vezes e aí a minha medida ficou 5, tá vendo? Vírgula 0, mas eu não preciso colocar. Vezes quem? 100, professor? Vezes 10, elevado a quanto, meus queridos alunos? Elevado a 2, porque eu precisei deslocar a vírgula 2 vezes. Lembre-se que o expoente é exatamente a quantidade de vezes que você precisa deslocar a vírgula, ok? Com uma diferença. Professor, 10 elevado a 5, 10 a 2 e 5, 10 a 2 em cima e embaixo? Sendo que o 500 é muito diferente de 0,05, perfeito. É porque ao observar essa regrinha básica, rápida, sem precisar ficar lembrando aqui aquela condição de que 0,05 é 5 sobre 100 e assim por diante, como eu fiz inicialmente, é só se destacar aqui, ó, que quando você anda para a esquerda é positivo e quando você anda para a direita o expoente é negativo, ok? Como se, você pode fazer uma analogia como se o 10 fosse uma espécie de banco e o expoente é a quantidade de zero que você vai tirando daqui e colocando lá, tá bom? Quando você adiciona zero lá, tá vendo? Ele fica positivo, quando eu preciso resgatar zero de lá, eu fico com saldo negativo, tá? Então essa é uma analogia que eu costumo fazer, mas a regra é muito básica, é muito tranquila. Você precisa chegar a um coeficiente, ou seja, um número que vai multiplicar a potência, você precisa fazer com que ele se torne um número entre 1 e 10, pode ser igual a 1, mas não pode ser igual a 10. No entanto, eu consigo fazer esse número, eu forço esse cara aí para um número, né, para ficar dentro desse intervalo, andando com a vírgula, deslocando a vírgula. A quantidade de vezes que eu precisei deslocar vai constituir o expoente, e se ele se deslocar para a esquerda, esse expoente vai ser positivo, se ele se deslocar para a direita, esse expoente vai ser negativo, e aí para finalizar a sua resposta, você só adiciona, professor ficar feliz com você, a unidade prática, esse meu mm aqui ficou meio esquisito, ó, milímetro, e aí acabou, fechou tudo. Tá bom? Então espero que você tenha gostado. Vamos praticar isso aí, ó. E é fundamental isso, hein? Isso não é qualquer coisa, não. É fundamental. Sobretudo para se entender ordem de grandeza, que vai ser o vídeo 2, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo. Só faz um favor para mim. Deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui nesse vídeo para eu entender se está sendo satisfatório. O seu feedback é muito importante para que esse canal, ó, atinja exatamente aquilo que você precisa. No mais, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e, ó, bons estudos!